Faltam 58 dias para as eleições municipais. O programa De Olho no Voto 2020, uma parceria da TV Cultura e o jornal Estado de São Paulo, começa hoje com um panorama de como está se desenhando a corrida eleitoral nas principais cidades. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 147 milhões de brasileiros vão escolher prefeitos, vices e vereadores nos 5.568 municípios do país. E tudo isso em meio à pandemia do novo coronavírus, que promete uma eleição diferente. Para analisar este cenário, recebemos Tiago Dantas, editor assistente de política do Estadão, e a colunista do Estadão e minha colega aqui da TV Cultura, apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães. Olá! A pandemia mudou tudo mesmo, a começar pelo calendário dessa eleição. Geralmente em outubro, o primeiro turno será agora em 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, no dia 29. Como vocês imaginam que a pandemia vai afetar o resultado das urnas? Vera. Pois é, Rodrigo, eu acho que vai afetar sim. Prefeitos que tiverem tido um desempenho melhor, mais satisfatório no combate à Covid-19, deverão largar com alguma vantagem. Ela também favorece os atuais prefeitos que forem candidatos à reeleição pelo fato de que não vai haver campanha de rua praticamente. A campanha toda ficou relegada ali às redes sociais, à internet, pelas dificuldades de promover aglomerações, realizar comícios, carreatas, corpo a corpo. Então, os já atuais prefeitos tendem a ser favorecidos pelo fato de serem também mais conhecidos. Então, acho que isso é um início do que ela muda, mas a pauta também muda, né? Acho que a agenda toda da eleição vai ser contaminada, para não usar um trocadilho involuntário, pela pandemia. De alguma maneira, vai ser, sim, muito impactada. Acho que isso fará com que ela seja uma eleição com essa pauta até mais do que um plebiscito nacional, se aprova ou reprova o governo Jair Bolsonaro. E já tinha, Tiago, uma mudança imposta pela lei, né? Que a partir desta eleição os partidos não podem fazer coligação para as disputas proporcionais, né? Isso também muda o cenário. Muda o cenário e já tem até um efeito prático disso, né? Agora, na última quarta-feira, as convenções partidárias terminaram, né? O prazo que os partidos têm para indicar seus candidatos acabou e o que a gente viu é que dezenas de cidades, para não dizer quase no Brasil inteiro, tiveram uma explosão de candidaturas. Como não vale mais a pena você... Aliás, não tem nem como, né? Um partido se coligar e essa coligação ajudá-lo a eleger vereadores, os partidos médios e menores preferiram lançar seus próprios candidatos. Esse acho que é um primeiro efeito prático já da pandemia do coronavírus nas eleições. Você tem esse fato que a Vera citou relacionado à campanha, aquele corpo a corpo que a gente está acostumado, né? O candidato indo em feira, tirando foto com eleitores, vai ser um pouco prejudicado, embora a gente tenha visto já alguns desses eventos acontecendo. E eu citaria um terceiro fator ainda, que é a questão econômica. Essa campanha, embora ela seja uma campanha local, ela vai ser muito pressionada por uma questão, digamos assim, nacional. As pessoas que estão sofrendo aí efeitos da pandemia, elas estão percebendo isso na escola do filho, que de repente não está tendo, porque a prefeitura ou o governo do estado cancelou as aulas. Estão percebendo isso no seu trabalho, na sua renda. A gente viu dezenas de empresas que tiveram que aplicar redução salarial ou até mesmo pequenos comércios que fecharam. Então, isso deve levar o candidato a ser pressionado a dar soluções também na questão econômica. Então, eu acho que além desse plebiscito que a Vera citou, relacionado a como cada gestor está cuidando da pandemia do coronavírus do ponto de vista da saúde, a questão econômica vai ser muito importante também na hora de escolher quem será o candidato de cada eleitor. A ponto de se sobrepor aos temas locais, municipais, saneamento, enfim, outras questões, mobilidade, que são dos municípios, Vera? Os analistas políticos, os cientistas e os especialistas em pesquisas costumam dizer que esses temas são o que define o voto no município. A despeito dessa eleição também ser um termômetro para a eleição presidencial e de governos 2 anos depois, ela se pauta por essas questões. Eu acho que elas vão estar, sim, no radar do eleitor, mas com uma visão nova que é certamente influenciada pela pandemia, a questão do transporte público. As pessoas que têm que se deslocar pela cidade estão muito mais suscetíveis ao novo coronavírus enquanto ainda não existe a vacina.
certamente elas estão irritadas com os gestores por não terem fornecido uma solução mais sanitariamente correta para esse deslocamento. Então, eu acho que até as questões locais, Rodrigo, vão estar muito influenciadas também pelo combate à pandemia. O ano inteiro não tem como não ser. Tiago, você mencionou esse caráter nacional dessa disputa e tem um lugar em que isso acontece, é São Paulo, né? Na maior cidade do país, o atual prefeito Bruno Covas tem uma leve vantagem, segundo a mais recente pesquisa do Instituto Atlas. Mas a disputa pela prefeitura promete. De acordo com o levantamento, o tucano Bruno Covas tem 16% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo, aparece Guilherme Boulos, do PSOL, com 12,4%. Depois Celso Russomano, do Republicanos, com 12,3%. E Márcio França, do PSB, com 11,5%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos, os 4 estão tecnicamente empatados. 13% disseram estar indecisos e quase 12% pretendem votar em branco ou nulo. O Instituto Atlas ouviu 1.514 eleitores entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. É bom registrar que essa pesquisa ainda reflete um cenário de pré-candidaturas. O cenário já mudou nos últimos dias, o prazo terminou quarta-feira para a definição de candidatos. Tinha candidato que aparecia aí como concorrente ao cargo majoritário e virou vice, que é o caso do Marcos da Costa. Mas é a pesquisa mais recente que foi feita. A próxima está prevista para ser divulgada no domingo. São Paulo, a eleição em São Paulo sempre extrapolou as fronteiras da cidade, não é? Mas dessa vez parece que fizeram questão de marcar esse território. O presidente Jair Bolsonaro, que disse em princípio que não se envolveria, assume uma candidatura do Celso Russomano. A ex-prefeita Marta Suplicy defende já desde o início a formação de uma frente ampla visando 2022, vai apoiar o candidato do PSDB em razão disso. Que xadrez é esse, Tiago? Sempre tem essa discussão, né? Que campanha influencia qual? É a campanha presidencial que influencia a municipal de 2 anos depois ou é o contrário, né? Na verdade, essas coisas estão sempre ligadas, são períodos históricos que vão se entrelaçando. A gente tem uma situação para esta eleição, a eleição de São Paulo sempre tem esse caráter nacional, é uma cidade de 12 milhões de habitantes, é uma cidade que tem uma população maior que muitos países. E neste ano especificamente, você tem um rescaldo da campanha de 2018, que é o acirramento da disputa política, né? Houve o surgimento desse fenômeno que a gente convencionou chamar de bolsonarismo, né? Então, uma série de pautas que talvez os eleitores estivessem achando que não estavam sendo atendidas, se juntaram em torno desse candidato, que é o Jair Bolsonaro. Ele tem um interesse na eleição municipal. Imagina, o presidente da República vai abrir mão de uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, o prefeito eleito em São Paulo geralmente tem de 3 a 4 milhões de votos. É um número de votos muito interessante para presidente também, né? Então, o que a gente viu em São Paulo, num primeiro momento, foi isso que você falou. Você tem o presidente, de repente, atuando para que essa candidatura do Russomano ganhe esse caráter de uma candidatura do presidente, embora o Bolsonaro tenha dito dezenas de vezes, repetidas vezes, que não deve apoiar um candidato ainda no primeiro turno, mas é a candidatura identificada com ele. O Republicanos, o partido do Russomano, tem os filhos do presidente filiados, né, tanto o Flávio quanto o Carlos Bolsonaro. E aí, do outro lado, você tem a reação a isso. A candidatura do Covas foi construída, o prefeito Bruno Covas já tem 10 partidos na sua coligação, entre eles 2 partidos grandes, o DEM e o MDB. O MDB, inclusive, indicou o candidato a vice, né? Então, você tem essa aliança em torno do Covas que pode ser um sinal de uma coligação até maior, que pode continuar, não só agora na eleição municipal, mas, de repente, numa eleição presidencial em 2022 também. Vera, vou colocar alguns elementos para você. O Tiago mencionou a coligação do Covas. É uma estratégia que o PSDB fez na última eleição presidencial e naufragou. Essa questão do presidente também, ele está de olho em São Paulo, porque é aqui que está um dos seus potenciais adversários na próxima eleição, que é o governador João Dória. E que papel vai ter o PT nessa campanha? Eventualmente mais de um adversário em 2022, né? Porque pode ser o governador João Dória, mas também se o Lula puder ser candidato ou se o Fernando Haddad repetir a candidatura, também são 2
players paulistas. Então, sim, tem muita importância, mas eu discordo um pouco do Thiago. Acho que o Bolsonaro vai adotar uma postura bem ambígua nesse primeiro turno, justamente para não ficar carimbado com uma eventual derrota. A gente sabe que o Celso Russomano é um candidato que tem uma largada muito boa, mas ele costuma ir desidratando. Pode ser que o fato de ter o apoio do Bolsonaro lhe dê um fôlego extra. Mas caso ele perca, o Bolsonaro não vai querer levar essa derrota para casa, não vai querer ser responsabilizado por ela. Então, eu acredito que ele vai adotar uma postura bem ambígua. Talvez no Rio de Janeiro ele seja um pouco mais incisivo no apoio ao Marcelo Crivella por ser a sua própria base eleitoral. Em relação ao PT, a gente tem uma campanha muito complicada para o partido aqui em São Paulo, né? Ele foi derrotado ainda no primeiro turno, em 2016. Fernando Haddad era o prefeito incumbente, não foi nem ao segundo turno. E agora enfrenta de novo esse desgaste e um resultado claro desse desgaste, que é o fato de que o candidato petista Gilmar Tato não decola. Ele tá quase que uma novidade, né? Quase que uma novidade, porque o PT já teve desgastes nacionais anteriores, mas tem uma base muito forte em São Paulo, sobretudo na periferia. Essa base não se confirmou em 16, o Haddad não ganhou em nenhuma das regiões da cidade e agora é pior ainda, porque é um candidato que está ali entre os nanicos, apesar de ser um nome que tem uma força na região sul da cidade, mas a gente tem a novidade do Guilherme Boulos, que tem até os trejeitos do Lula, ele tem muito do physique du rôle do Lula e também muito do discurso e também a simpatia do Lula. Então, ele certamente vai levar uma parcela dos votos da esquerda e começa a acontecer com o PSOL aqui em São Paulo, um fenômeno que já aconteceu no Rio, que é o PSOL ser identificado com o eleitorado progressista das classes A e B. Ele vai muito bem no eleitorado muito rico e muito bem no eleitorado muito escolarizado. Isso não era uma característica do PSOL em São Paulo e não é natural de você imaginar isso associado a alguém que fez a sua carreira como um líder de sem-teto. Então, essa também é uma novidade interessante dessa eleição. Queria só fazer um adendo, Rodrigo, sobre essa questão da campanha do PT, né? A gente vê até a dificuldade, Vera, do partido indicar o candidato a vice. Vários nomes surgiram durante essa pré-campanha para alguém para compor a chapa junto com o Gilmar Tato. E a escolha acabou acontecendo no último dia, né, no dia 16, pelo Carlos Zaratini, deputado, para ser o vice. Mas, de qualquer forma, essa campanha, ainda que ela não decole, ela vai ter um papel importante de ser uma plataforma de defesa do legado do PT, do próprio presidente Lula. Ele deve aparecer em algum momento. Se eles forem por aí, vai ser um tiro na água maior ainda. E até quando vai ficar defendendo o legado do Lula, não dá para ficar. Tem o risco de parecer uma coisa repetitiva, né? A gente já viu isso acontecer na campanha presidencial. Agora, tem gente, a gente viu esse fenômeno acontecer de umas semanas para cá, que historicamente apoiavam candidaturas do PT e que agora estão apoiando a candidatura do PSOL. A Vera citou essa participação da classe média alta, de repente, você tem intelectuais e até gente da cultura, né? Caetano Veloso, Chico Buarque. Você fala, pô, mas nenhum deles vota em São Paulo. Não vota, mas influenciam. Eles aparecem, são pessoas que, de repente, podem ajudar o eleitor a se decidir. Então, eu acho que tem esses dois pontos aí, né? O PT vai tentar ali manter é um partido que comandou a cidade 3 vezes já, né? Vai tentar manter ali o seu legado, mas vai disputar os votos com um candidato que a pesquisa, inclusive, mostra isso. Tem um recall. O Guilherme Boulos foi candidato a presidente. Na última eleição presidencial. Exato. Preciso pedir licença, Thiago, porque para este programa de estreia nós conversamos com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós temos procurado tranquilizar os mesários e a população, na medida em que estamos tomando todas as providências possíveis para dar o máximo de segurança tanto aos mesários quanto aos eleitores. É imprescindível, num país como o Brasil, nós conciliarmos 2 valores muito importantes, a saúde pública e este rito vital para a democracia, que são as eleições. E a verdade é que nós temos verificado uma grande disposição cívica das pessoas em participarem. E a campanha que nós fizemos, que terminou essa semana, para recrutar mesários voluntários, foi um sucesso em todo o Brasil. Em muitos estados nós dobramos o número de mesários voluntários. De modo que as pessoas, com as cautelas que devem tomar, estão mobilizadas para participar dessa festa da democracia, o que é muito bom. Daqui a pouco, a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro.
e mais informações e análises sobre o cenário eleitoral. Continue aí, de olho no voto. Até já! O Tribunal Superior Eleitoral lançou um plano de segurança sanitária para mesários e eleitores por conta da pandemia do novo coronavírus. Por isso, na hora de ir para a sessão de votação, o eleitor deverá ficar atento a novas regras. A máscara, ele tem que ir com a sua, até porque a recomendação sanitária é que ele já saia de casa com máscara. A caneta, nós também estamos recomendando que quem tenha e possa levar, leve a sua. Porque se ele usar a própria caneta, ele não terá nenhum tipo de contato com o mesário ou objeto fornecido pelo mesário, o que aumenta, evidentemente, a segurança do eleitor. Sem prejuízo disso, nós teremos canetas sobressalentes em razoável quantidade nas sessões eleitorais e teremos álcool 70 para higienizar as canetas na hipótese de serem utilizadas pelos eleitores. Estamos de volta com a primeira edição do De Olho no Voto 2020, um programa da TV Cultura em parceria com o Estadão. Os jornalistas Thiago Dantas e Vera Magalhães estão com a gente hoje para analisar o cenário político. No Rio, a disputa promete se concentrar entre um ex e o atual prefeito. Uma ex-governadora aparece na terceira posição na recente pesquisa do Instituto Atlas. De acordo com o levantamento, o ex-prefeito Eduardo Paes, do Democratas, tem 19,7% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo, aparece o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, com 11,1%. Benedita da Silva, do PT, está em terceiro, com 9,6%. 9,3% disseram estar indecisos e quase 23% pretendem votar em branco ou nulo. O Instituto Atlas ouviu 847 eleitores entre os dias 3 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No Rio, é inevitável que a eleição seja pautada pelos escândalos políticos, não é, Thiago? Bom, Rio de Janeiro é uma situação à parte, né? Tem 5 ex-governadores presos, o atual governador afastado passou ontem mesmo. Houve uma votação na Assembleia que deu continuidade ao processo de impeachment e o prefeito, Marcelo Crivella, foi alvo de operação da Polícia Federal semana passada, teve o celular apreendido, acusado de participar, de permitir a montagem de um QG da propina dentro da prefeitura. E ontem mesmo também houve uma votação na Câmara Municipal de um processo de impeachment do prefeito, que não foi aceito. Pela quinta vez. Pois é. E você vê que ele tem uma margem, né? Um dos pedidos ele conseguiu ganhar por 2 votos. O pedido de ontem, se não me engano, foram 4 votos que separaram os favoráveis dos contrários ao impeachment. Mas é uma campanha que não vai ter como fugir dos escândalos de corrupção. Alguns deles, inclusive, ligados à questão da pandemia do coronavírus, né? No governo do Estado, a investigação é justamente sobre malfeitos na área da saúde. E o PSOL, Vera, que abriu mão do seu principal candidato, o deputado Marcelo Freixo, não quis concorrer, né? Acho que ele fez uma estratégia acertada, porque senão a eleição poderia, de novo, no segundo turno, ficar muito polarizada entre aquele eleitor da Zona Sul, que vota no PSOL, e aquele que vota em qualquer um, menos no PSOL. Eles acharam que uma nova candidatura do Marcelo Freixo favoreceria, no limite, o próprio Marcelo Crivella. Então, fizeram a opção por uma frente mais ampla, acho que foi uma atitude inteligente. Mas a tendência, se não houver novos desdobramentos da investigação contra o próprio Eduardo Paes, que ganhou também algum fôlego nas últimas semanas, houve busca e apreensão em endereços ligados ao ex-prefeito, a tendência é que ele e o Crivella sejam realmente os líderes dessa eleição até o final. O Paes, porque tem um recall positivo a despeito de ser do MDB do Sérgio Cabral, ele até agora vinha conseguindo ficar descolado das investigações o máximo possível. Isso pode mudar, mesmo porque a gente tem visto uma questão de avanço de investigações no Rio de Janeiro muito rápida, mas até agora ele ficou aparteado. E quem odeia o Crivella, e é muita gente, ele tem uma rejeição muito grande, acaba indo para o Eduardo Paes por uma questão de pragmatismo para evitar a reeleição do Crivella e a permanência, né, desse estado de coisas no Rio de Janeiro. E o Crivella, Rodrigo, embora seja do Republicanos, a gente estava falando no começo do programa sobre a aproximação do Bolsonaro com republicanos, no Rio de Janeiro tem um outro candidato, que é o Luiz Lima, não apareceu ainda na pesquisa,
mas é um candidato que vai disputar esse voto bolsonarista também. A gente falava desse apoio do Bolsonaro, né? Nem sempre esse apoio, talvez no primeiro turno não seja explícito, mas isso não impede o candidato de tentar atrair para ele o voto daquele eleitor. Né? Que é o que o Márcio França está fazendo em São Paulo. Ao longo dos programas a gente vai trazendo outros cenários, mas eu queria trazer um hoje do Recife, porque no Recife a gente tem uma quebra no clã do Eduardo Campos, no clã Arraes, o João Campos aparecendo bem nas pesquisas e também a Marília, né? Quer dizer, uma situação inusitada. Isso, vai ficar tudo em família, né? Só que não de uma maneira muito amigável. Esses dois primos, João Campos é filho do Eduardo Campos e a Marília Arraes é sobrinha do governador falecido em 2014. Ele é candidato pelo PSB e ela pelo PT. Já era para ter havido uma prévia dessa disputa em 2018, mas se conseguiu evitar uma candidatura da Marília Arraes naquela ocasião, contra o atual governador, que é campista, ele é eduardista. Então, agora isso vai acontecer e com o fim da gestão do Geraldo Júlio, que é o atual prefeito e ainda uma cria do Eduardo Campos, pode ser que a gente tenha uma quebra dessa hegemonia, né, do PSB no Estado, que veio com o Eduardo Campos, depois ele fez o seu sucessor, ele elegeu sucessivos prefeitos, então agora é um teste de fogo para essa hegemonia política lá, que com o falecimento dele acabou tendo uma certa diáspora. E a esquerda fala em união para 2022, mas onde a gente vai olhando, a gente vai vendo rachas, né? Salvo Porto Alegre, que o PT apoia a Manuela Dávila, mas me parece que, por enquanto, é a disputa entre candidatos de esquerda. Né? Houve uma tentativa, né, de se fazer, pelo menos havia essa vontade de se fazer uma frente de esquerda, que serviria, inclusive, como um teste para uma eventual frente na eleição presidencial de 2022. O que a gente viu até agora é que isso não emplacou em muitas cidades, né? E, inclusive, tem algumas capitais em que há uma aliança, digamos, intermediária, né? Você tem o PTB de Ciro Gomes e o PSB do Márcio França. PDT, né? PDT, desculpa, PDT do Ciro e o PSB do Márcio França aqui em São Paulo se juntando em São Paulo e mais umas 7 capitais. Para oferecer uma alternativa, digamos, de centro-esquerda. Né? Eu acho que a tendência vai ser essa. O próprio Ciro, o irmão dele, Cid Gomes, ao não tomarem partido no segundo turno de 2018, já evidenciaram que eles não acreditam que o PT algum dia vai fazer uma aliança sem que seja uma aliança em torno do Lula, né? Lulocentrista. E eles não acreditam mais que isso seja o caminho da esquerda. O Ciro está tentando amalgamar uma aliança em torno de si. Eu acho que ele teve muito mais sucesso nessa eleição do que o próprio PT, que ficou até sem o PSOL e o PCdoB em muitos casos. E eu acho que se ele conseguir vitórias em capitais importantes, isso somado ao fato de que ele tem hoje um público muito cativo e muito, inclusive, ativo nas redes sociais, né? Aguerrido, né? Como ele chama de turma boa, ele está construindo aí um caminho para ser uma alternativa de centro-esquerda ao bolsonarismo. A gente tem que ver se vai surgir um outro nome ao centro ou ao centro-direita, mas ele está trabalhando para ser isso e ele não conta com o PT nessa equação dele. O tempo passa rápido e a gente já está chegando no fim deste programa. Vera, obrigado pela sua participação. Tiago, obrigado também. Eu que agradeço o convite. Vindo para a nossa estreia. O ex-governador paulista, Franco Montoro, disse certa vez que ninguém vive na União ou no Estado. As pessoas vivem no município. É nas cidades que o transporte, a saúde, a educação, a segurança, o saneamento funcionam ou não. Nos próximos programas, nossos analistas vão discutir estes temas de olho na eleição municipal. E você é o nosso convidado. O primeiro De Olho no Voto fica por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima sexta, às 8h45. Assista agora ao Jornal da Cultura. Até mais.